Vamos ler a palavra de Deus, mas vamos dar total liberdade ao Espírito Santo, porque esta noite Deus quer fazer coisa grande. Nesta noite Deus tem uma mensagem para esta igreja. Nesta noite Deus tem um desafio para o Ministério Restauração. Nesta noite Deus tem um desafio para a vida de cada um de nós. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, e versículo 1 diz a palavra: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura de teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias,
porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Amém. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos, mas continue dando glórias ao nome do Senhor. Não falarei muito, porque o Espírito já tem falado, e algo mais ele vai falar ainda nesta noite. Meus amados, preste bem atenção. A palavra do Senhor aqui nos mostra alguns tipos de crente. Alguns tipos de crente. E o Senhor, o Espírito de Deus, tem falado no meu coração que estes crentes se encontram em nossa igreja, se encontram em nosso ministério. A palavra de Deus aqui está nos falando a respeito de um avivamento que estava ocorrendo, um avivamento profético que estava acontecendo em Israel. A palavra de Deus aqui nos fala que Elias e Eliseu estavam em Gilgal, e diz-nos a palavra de Deus que Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Preste atenção. Aleluia. A palavra de Deus então diz que os dois foram até Betel, e quando chegaram em Betel, encontramos aqui o primeiro grupo de crentes em uma igreja que está experimentando um avivamento. A palavra de Deus nos fala aqui que este primeiro grupo de crentes, os crentes de Betel, eram discípulos dos profetas. Eles estavam envolvidos naquele avivamento profético. Eles estavam na casa do profeta, eles estavam na escola de profetas, eles estavam envolvidos por uma visão de avivamento. E diz-nos a palavra de Deus que quando Elias e Eliseu chegaram em Betel, o Espírito de Deus já havia chegado à frente de Elias e Eliseu. E a palavra de Deus diz-nos, meus irmãos, que aquilo que Eliseu pensava que era uma revelação pessoal dele, aquilo que Eliseu imaginava que era algo especial, que Deus havia dado somente para ele, aleluia, Eliseu descobre que em tempos de avivamento a revelação não é pessoal. Em tempos de avivamento, o que Deus fala com um, Deus fala com outros. Eliseu descobre que quando Deus se move no meio do seu povo, Deus dá sonho para um, dá sonho para outro, dá visão para outro, dá revelação para outro, e Deus se manifesta, manifestando a sua glória e o seu conhecimento para o povo. O Novo Testamento fala a respeito disso, dizendo que em nossos dias a unção de Deus ensinaria a cada um. Há um mover de Deus, um mover de revelação, um mover em que Deus está descortinando a sua vontade. Eu glorifico a Deus por aquilo que está acontecendo em nossa igreja, meus irmãos. Esse descortinar de revelação da palavra de Deus. Deus está revelando. Deus fala desde a liderança até mesmo aqueles crentes novos. E quando eu converso com os irmãos de nossa igreja, eu vejo um fluir de revelação da palavra, aleluia. Você conversa com um crente, um novo convertido, e ele já usa a palavra revelação. Ele diz: pastor, Deus me revelou essa palavra aqui, oh, que coisa linda. E ele começa a falar sobre a revelação que Deus lhe deu da palavra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você pode entrar nas congregações mais longínquas, lá Deus está falando, Deus está falando. É o povo amando a palavra, é o povo indo na escola de profetas de nossos dias, que é a escola bíblica dominical, oh, glória a Deus. E ali o povo está recebendo uma revelação, um conhecimento maravilhoso da palavra de Deus, e eu glorifico a Deus por isso. No entanto, diz a Bíblia Sagrada que quando Eliseu escutou aquilo, Eliseu disse: ok,
Eu também já recebi, aleluia. Eu também já sei isso que vocês estão falando. Fique aqui entre nós, glória a Deus. E diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que este primeiro grupo de crentes, os crentes de Betel, com uma revelação tremenda, uma revelação gloriosa, uma revelação da vontade de Deus, uma revelação da palavra de Deus, a somente conhecendo o que Deus queria e o que Deus tinha para aqueles dias. Mas diz a Bíblia Sagrada que a revelação que eles tiveram não correspondeu a nenhuma atitude, enquanto a revelação que Deus havia dado para Eliseu, veja, a Bíblia mostra aqui que Elias não tinha dito para Eliseu o que queria fazer. Ele só disse assim: olha, eu vou lá e tu fica aqui. Ele disse assim: fica aqui não, eu vou contigo. E aqui a Bíblia mostra por que ele disse. É porque ele sabia, ele tinha a revelação do que iria acontecer. Glória a Deus. É por isso que ele dizia: eu não fico aqui, eu vou contigo, eu não te largo. Aleluia. Ele tinha a revelação. Chega em Betel, os de Betel também já tinham a revelação, também já tinha conhecimento, aleluia, glória a Deus. E agora Elias disse: eu vou descer. Eles vinham descendo em direção ao sul, descendo a parte mais baixa da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Eles vinham descendo. O caminho para a glória de Deus é descer, meu irmão. É humilhação, aleluia. É ir ao pó, é botar a boca no pó, aleluia. Glória. E diz a Bíblia que agora Elias disse: vou descer mais, vamos para Jericó. Quando estavam chegando em Jericó, vamos contextualizar para o nosso dia de hoje. Quando estavam chegando na área de Jericó, os irmãos da área de Jericó também já sabiam, aleluia, glória a Deus. Deus já também havia revelado para eles. E diz a Bíblia que quando eles iam chegando, os irmãos de Jericó correram e disseram: sabe uma coisa, Eliseu? Aleluia. Sabe o que quem sabe? Eles achavam que Eliseu não sabia. Aleluia. Sabe quem sabe? Olha, hoje o Senhor vai levantar Elias de sobre ti. Eliseu disse assim: eu já sei, eu também já sei. Os de Betel também já sabem. É uma onda de revelação, é um conhecimento da palavra de Deus. Oh, aleluia. É Deus derramando o seu conhecimento. Mas diz a Bíblia que dentre os homens de Jericó, o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, a revelação que Deus estava dando, aleluia, assim como aqui Deus está falando, aleluia. E eu começo a conversar com os irmãos, e tem irmão que tem me dito assim: pastor Alberto, Deus está revolucionando a minha vida com esse negócio de amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E aí tem irmão que começa a falar para mim revelação que Deus está dando sobre esse assunto, que eu ainda não recebi. Recebi por meio desse irmão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o mesmo Espírito que está trabalhando na minha vida, que fala comigo pelas madrugadas, que fala comigo nos jejuns, que fala comigo quando estou pedindo uma revelação, é o Espírito de Deus que está falando convosco. É o Espírito que está falando convosco. É o Espírito que está falando com pastores. Aleluia. É o Espírito Santo que está falando com um jovem que veio falar comigo e disse: pastor Humberto, teve um dia que o senhor estava pregando e eu fui para casa e o Espírito Santo continuou falando. Parecia, disse ele, que ele estava me destruindo, e o Espírito de Deus está me demolindo por dentro. Aleluia. Agora escuta: de todos os que estavam em Jericó, a maior parte fazia parte, ficou fazendo parte, melhor, do mesmo grupo, do mesmo tipo de crente que estava em Betel.
revelação tremenda, mas uma revelação que não se traduzia em atitude. Um conhecimento tremendo, mas que não trazia transformação. Eles continuaram lá em Betel, e agora esses de Jericó permaneceram em Jericó. Jericó fica a 14 quilômetros do Rio Jordão. 50 de Jericó resolveu caminhar os 14 quilômetros, mas os outros ficaram em Jericó. Os outros, cheio de conhecimento, uma revelação tremenda, professores de profetas, contextualizando para os nossos dias de hoje, professor de escola dominical, encarregado de congregação, encarregado de área, quem sabe até um supervisor, com uma revelação tremenda, mas a revelação não produziu mudança. Continuaram na mesma posição, no mesmo lugar. De que adianta você ter a revelação que temos que amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o entendimento, se isso não produz mudança na tua vida? Você continua amando o dinheiro, você continua amando as tuas razões próprias, você continua cheio de vontades, cheio de razão própria, amando as coisas do mundo. De que adianta saber, de que adianta receber uma revelação tremenda do amor de Deus, se esta revelação não se traduzir em aborrecer as coisas que não agradam a Deus? Se essa revelação não se traduzir em deixar Jericó para trás, em deixar Betel para trás, em caminhar em direção ao Rio Jordão? De que adianta ter uma revelação, se esta revelação não produz uma ruptura em atitudes, uma tomada de posição, um entendimento que é hora de deixar Jericó e caminhar em direção a uma nova experiência com Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Era isto que se movia em Eliseu. E a Bíblia diz que dos de Jericó, 50 tomaram uma decisão: nós vamos junto com eles, nós vamos junto com eles. Oh, glórias ao nome de Jesus! Oh, glórias ao nome de Jesus! Nós vamos junto com Elias e Eliseu. E Elias e Eliseu na frente, e os 50 atrás. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, chegaram no Jordão. E diz a Bíblia que quando Elias e Eliseu chegaram na beira do Jordão, que pena, diz a Bíblia que os 50 ficaram olhando de longe. Aleluia. A mesma expressão a Bíblia diz que a maioria dos que acompanhavam Jesus até o Calvário ficaram acompanhando de longe. A mesma expressão a Bíblia usa aqui e usa lá. Por quê? Há muitos que estão acomodados, há muitos que estão acomodados, mas há uns 50. Há no meio da igreja aqueles que dizem: nós não podemos ficar acomodados, nós temos que entrar também
numa vida de oração, numa vida de jejum. Oh, glória a Deus. Eu glorifico a Deus pelos irmãos que vieram comigo no Curtinaço da semana passada. Eu glorifico a Deus pelas irmãs que vão estar no Curtinaço agora esse fim de semana. Foi anunciado, né? Os moços, que boa disputa. As irmãs estavam pedindo, agora os moços também. Vai ficar os moços, maravilha. Agora, irmãos, chegaram até a beira do Jordão, mas não passaram. Por quê? O que leva alguém? O que leva alguém a romper? A romper em tempos de avivamento, a romper com esta barreira da rotina, a barreira do comodismo, a barreira da acomodação. É justamente o contrário de acomodação, é o inconformismo. Eliseu olhou para Elias e disse: Elias, aleluia, aleluia. Um dia tu me chamaste para esta obra, um dia tu jogaste o teu manto sobre mim, um dia eu queimei os meus arados, um dia eu matei minhas juntas de boi, um dia eu decidi te seguir. Mas Elias, eu estou entendendo que eu estou vivendo um tempo de avivamento profético, e eu não posso permitir que este tempo passe e eu não o aproveite. Eu não estou conformado com aquilo que eu tenho. Aleluia. Eu não estou conformado em ser um profeta. Eu não estou conformado em saber, em ter a revelação que os de Betel têm, que os de Jericó têm. Elias, não me adianta ter só a cabeça cheia de conhecimento. Não adianta eu apenas saber o que Deus está fazendo. Glória a Jesus. Não me adianta apenas saber que hoje Deus vai te recolher. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu acha que eu não sei, Elias? Eu estou sabendo. Aleluia, eu estou sabendo. Tu acha que é só um segredo teu isso aí? Eu estou sabendo. Os de Betel sabem, os de Jericó sabem. Só que eu não estou conformado em só saber coisas. Eu quero aproveitar este momento. Aleluia. Eu quero aproveitar. Elias, eu quero porção em dobro do teu espírito. Eu vou cruzar o Jordão contigo. Eu não vou ficar desse lado, não. Eu vou cruzar o Jordão contigo. Eu vou contigo até o fim. Porque eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero que este conhecimento, esta revelação que Deus me deu, gere algum efeito proveitoso em mim. De que adianta, Elias, eu saber do que está para acontecer? Por que será que Deus revelou para os de Betel? Por que Deus revelou para os de Jericó? Por que Deus revelou para mim, Elias? Será que é só para a gente conhecer? Aleluia. Será que é só para a gente saber? Não. Eu quero que a minha vida seja mudada a partir desse conhecimento glorioso que Deus me dá.
desmanchando por dentro. Porque eu sei o que Deus quer fazer com vocês. Deus me falou o que Ele vai fazer com esses obreiros, a revolução que Ele vai fazer com esses obreiros. Se essa revelação de amar Deus de todo o coração transformar vossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu sei o que Deus pode fazer comigo. Eu sei. Eu sei a bomba atômica que eu posso ser. Eu sei a dinamite, a bomba atômica que você pode ser. Eu sei que aquilo que recebemos 12 anos atrás, quando Elias passou e jogou o manto, e nós queimamos os nossos arados, e muitos de vocês, companheiros, queimaram arados e mataram bois. Alguns 12 anos atrás, outros mais para cá, mas cada um queimou seu arado, cada um matou seu boi, cada um deixou alguma coisa. Você deixou, quem sabe, uma denominação rica, centenária, poderosa, e saiu atrás de uma escola de profetas que não tinha nada, que não tinha templo, que não tinha nada, tinha só um chamado e uma promessa de Deus. Algum tempo atrás, minha irmã, você queimou os seus arados e matou o seu boi. Começou a sentir esta revelação de Deus. Agora escute. Aleluia! Glória a Deus! Estamos na beira do Jordão. Deus nos trouxe até a beira do Jordão. E Deus está dizendo um passo mais, um degrau mais. Eu quero que vocês me amem de todo o coração. Aleluia! Eu quero que vocês queimem tudo que é errado, deixe tudo que é pecado, deixe os embaraços. É a hora de um novo pacto com Deus. E eu sei o que Deus pode fazer conosco do outro lado do Jordão. Eu sei o que Deus pode fazer contigo, eu repito, se você o amar de todo o coração. Não fique em Betel, não fique em Jericó, não fique olhando de longe. Diga para Deus hoje: Deus, tu és tremendo. O Senhor jogou sobre nós esta capa 12 anos atrás, alguns 6 anos atrás, alguns 8, alguns 2, alguns 3 anos atrás. Recebemos uma capa, a capa da chamada. Mas hoje eu estou pedindo para Deus: Deus, eu quero de novo este manto. Aleluia!
já sou um chamado, eu já tenho a revelação. Eu quero agora um manto, eu quero uma porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Eu quero uma porção dobrada de tudo que Deus já nos deu. Glória em dobro, unção em dobro, milagres em dobro, bênçãos em dobro, aleluia, visão em dobro. Quantos querem em dobro? Mudança de vida. Chega de ter a cabeça, pastor Silvio. Nós estamos falando sobre isso na oração nesse fim de semana do jejum. Chega de ter a cabeça cheia de revelação e não sair da cabeça. Deus quer atitude. Deus quer atitude. Deus quer coisas novas. Deus quer que cruzemos o Jordão. Deus quer que nós demos este passo novo. E o manto vai cair sobre ti. E uma glória. Eu não estou falando por emoção. Estou falando por revelação. Não estou falando uma palavra humana. Estou falando uma palavra profética. Temos que conhecer o que está acontecendo. Deus está se movendo no Brasil. E assim como Deus, por misericórdia, está promovendo usando instrumentos humanos, mas Deus está por trás disso. Assim como Deus está promovendo uma limpeza ética no Brasil, Deus vai querer fazer uma limpeza na sua igreja. Deus está limpando a vida do pastor Humberto. E Deus está limpando a tua vida. Deus quer limpar. Deus quer limpar. Deus quer limpar. Deus quer derramar algo tremendo. Possa dobrar. E eu sei o que Deus pode fazer comigo. Eu sei. E eu quero isso. E eu sei o que Deus pode fazer contigo. Mas depende de você querer também. Quantos querem cruzar o Jordão? Quantos querem cruzar o Jordão juntamente com Elias? Quantos querem aproveitar este momento profético de avivamento de Deus? Quantos querem aproveitar este momento em que Deus está se movendo no Brasil? Quem quer aproveitar, levante a mão. Levante a mão. Levante a mão. Deus é tremendo. 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 Te jogue na presença de Deus. O manto vai cair sobre a tua vida hoje. Olha aqui, ó. O manto vai cair na tua vida hoje. Mas cruza o Jordão. Toma uma atitude com Deus. Não é com o pastor Humberto. Uma atitude de renúncia. Renunciar a ti mesmo.
área que Deus quer que você viva. Você tem que largar Betel. Você tem que descer de Gilgal para Betel. Larga Gilgal. Larga Betel. Larga Jericó. Cruza o Jordão. Este Deus tremendo, Ele vai soltar o manto sobre a tua vida. Santidade em dor. Você quer santidade em dor? Você quer santidade em dor? Estamos vivendo um tempo profético, um tempo de avivamento.
Deus. Puxa para vir aqui na frente. Fiquem em pé, fiquem em pé. Pode cantar. Pastor, diaconisas, cruz,
Se você está com alguma enfermidade também, sai do teu lugar e vem aqui que Deus vai te curar. Deus vai curar